Boa noite a todos. Boa noite. Vamos lá de novo. Boa noite a todos. Boa noite. O Robson falou tão alto que eu escutei até o pensamento dele. Que a paz de Deus Jesus esteja em nossos corações. Vamos então nesse instante elevando o nosso pensamento, buscando estarmos realmente vivendo esse minuto, agradecendo a José de Mococa pela dádiva de estarmos aqui todos juntos como irmãos, entendendo e lembrando-se sempre que a casa, a instituição Beneficente José de Mococa está aberta de braços, de coração, para todos que a procuram. E nós estamos aqui para isso, para trazermos aquelas pessoas que necessitam. E as pessoas que necessitam são aquelas que muitas vezes estão conosco diariamente. Aqueles espíritos que muitas vezes estão deslocados no mundo, que se atraem ou atraem-se através de nós, e nós o trazemos para cá, através do nosso desequilíbrio, através muitas vezes, somente pela ajuda que eles também querem receber. E da mesma forma, nós temos que prezar por isso, prezar por este momento, prezar por este minuto e darmos o melhor de nós mesmos, pois nós seremos os primeiros a sermos agraciados, nós seremos os primeiros a receber. E como sabemos, né, Francisco de Assis, quem dá, recebe. Entendamos sempre isso. Não adianta estarmos nossas vidas sempre só buscando, se não estivermos realmente doando de todo o nosso coração, estaremos sempre na condição de pedintes, como diz os nossos amigos queridos e espíritos da guarda, os anjos da guarda. Estaremos sempre como pedintes. Temos que pedir sim porque necessitamos, mas precisamos fazer também. Esta dualidade, este realmente instante de ajudar e pedir, que estaremos crescendo, pois senão estaremos mendigando o resto da nossa existência. Quando chegar lá do outro lado, vai nos ser cobrado. O que você fez? Ah, eu pedi. Mas você fez o quê? Eu pedi, mas nada mais. Não pedi, mas você pediu, Deus já te deu a vida. Você está aqui, Deus, centro espírita, deu pessoas para a sua vida e vós estáis ainda pedindo. Então, estejamos buscando isso, estejamos querendo mudar essas condições nossas, pois a gente tem aqui as palestras sempre gravadas e podemos estar olhando essas palestras depois, podemos estar observando-as dentro de nossos lares, levando para outros irmãos que precisam. Essa é a importância, divulgar a doutrina espírita, esse aspecto lindo que ela se demora, que ela se encontra, vamos dizer assim melhormente. E, gente, hoje quem vai fazer a palestra vai ser nosso irmão Fábio Gama. Tem dois Fábio aqui, tem o Fábio Casonato e o Fábio Gama. Fábio Casonato logo já prepara a sua palestra, hein, Fabião? E temos o Fábio Gama, que está aqui conosco, que vai nos dar a oportunidade de escutá-lo, né? E hoje ele vai falar sobre o livro Missionários da Luz, capítulo 14, Proteção. Fica à vontade, Fabião, falei para ele. Hoje estaremos protegidos, né? Sobre a proteção. Boa noite a todos. Boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui hoje. Sou muito grato pelo convite. Eu tenho uma história longa com a casa, né? Eu comecei a frequentar aos meus 17 anos, né? Há 36 anos, e trazido a convite do Sola, que era amigo do meu pai, e através daqui eu recebi os ensinamentos todos do Espiritismo, né? Eu vim num momento mais difícil, né? Eu sou, como muitos dos brasileiros, né? Eu venho de uma família católica não praticante, então a religião para nós era mais um símbolo, não tinha ali muitas respostas, né? E o Espiritismo, quando eu tive contato e comecei a ter as respostas que buscava, eu mergulhei na busca de conhecimento e fui atrás de muita leitura, li todas as obras que me eram oferecidas, né? A começar pelo Nosso Lar, que o Sola recomendou para o meu pai na ocasião. Falou: toma esse livro para o seu filho ler, que pode ser que o ajude. Eu li a obra e, a convite do Sola, vim para cá para assistir uma sessão numa quarta-feira.
E aquilo me trouxe muita concretude, né? Tudo que eu lia, tudo que eu vinha aprendendo, eu comecei a observar e aquilo só foi me motivando a buscar mais informações. E desde então, eu nunca mais deixei de vir a casa, né? Em períodos mais longos de ausência, outros nem tanto, mas a casa sempre passou a fazer parte do meu coração, né? Tantas amizades, né? Tanto carinho, tanto acolhimento, tanta gente querida, como dizia o Sol, né? Realmente é um relacionamento longo. Eu acabei, no curso desses anos aqui, me envolvendo com outra casa, né? Eu sou trabalhador da Seara Bendita aqui no Campo Belo, então já estou há 22 anos lá fiz os meus estudos, comecei trabalhos, atividades assistenciais, enfim, vim cultivando, né? Mas sempre estive com o coração ligado a essa casa e aos amigos aqui que sempre fiz. Sempre fui muito ajudado, continuo sempre, então é realmente um prazer muito grande estar aqui no dia de hoje. Eu vou falar hoje sobre o capítulo 14 da obra Missionários da Luz, que é o terceiro livro da série de livros do André Luiz. É uma obra que fala principalmente sobre reencarnação. O livro, claro, né, como todo livro do André Luiz, tem muita informação, muito aprendizado, muito. Né? Mais um daqueles livros que você lê, a cada vez que você lê, você percebe que tinha um detalhe que você não tinha percebido na leitura. Então, a cada releitura a gente está aprendendo e fixando os conhecimentos anteriores. E falando de reencarnação, ele aborda toda a parte, tudo aquilo que a gente não imagina que exista, né? Todos os preparativos, né? Toda a influência da espiritualidade auxiliando nesse momento tão importante. Voltando um pouquinho nos capítulos, né? Voltando ao capítulo 12, o personagem focal é Segismundo. Segismundo é um trabalhador da colônia, muito querido, que está passando por um momento muito difícil e importante. O seu grande amigo Herculano, que é um dos mentores da colônia, procura Alexandre, que era o mentor que acompanhava André Luiz no aprendizado, né? Que o livro se passa muito com André Luiz aprendendo em função do que o Alexandre aí propiciava de conhecimento. E aí, certa vez, o Herculano procura o Alexandre pedindo ajuda, porque um grande amigo de ambos estava próximo a reencarnar, mas estava vivendo um momento muito difícil, porque o futuro pai dele, que se chamava Adelino, esposo de Raquel, não estava aceitando ele. O compromisso assumido na espiritualidade de virem os dois a serem os pais de Segismundo, para juntos eles recuperarem débitos pesados que eles tinham no passado, não estava sendo cumprido, não estava sendo possível essa reaproximação. Toda vez que Adelino caía no sono e ia ao encontro de Segismundo, né? Segismundo estava lá esperando para um contato, e quando ele se desdobrava, ele encontrava Segismundo, era tomado de terror, de pavor, e voltava correndo para o corpo, e voltava com uma impressão muito pesada, difícil, de que tinha uma sensação de que tinha avistado um inimigo. Ele não via, ele não reconhecia, mas ele sentia que aquele era um espírito inimigo. E por conta disso, não estava sendo possível a reaproximação dos dois, para que fosse possível o processo de reencarne. E aí é que entra Alexandre. Certa noite, quando o Adelino caiu no sono, né, a equipe de mentores estava no lar dele, e assim que ele começou o desdobramento, né, e foi ao encontro
do Segismundo que lá estava, ele sentiu aquele pavor, aquele choque, né? E Segismundo já estava muito desgastado com isso, né? Ele vinha inicialmente muito motivado, muito feliz da oportunidade, mas como ele foi tendo insucesso, né, dia após dia, foi sentindo que não estava sendo possível de se aproximar do pai, e ele começou a ser tomado de desânimo. Então, ele nesse momento, ele está ali desanimado, assim, meio cabisbaixo, né? E quando o Adelino o avistou, ele não sabia quem era, mas ele falou assim: "Não, isso daqui é um inimigo, não, vocês são mentores, vocês estão aqui para ajudar, por favor, me livrem dele, não, ele é um inimigo meu, ele quer me fazer mal", né? E aí o Alexandre se acerca dele e começa a explicar, né? A dizer: não, ele não é um inimigo, ele é uma pessoa que está precisando de ajuda, é importante a gente estar disponível a ajudar, a poder dar o seu melhor. E ele não sabia exatamente da história, né? Mas o Alexandre foi então amolecendo o coração do Adelino para que ele aceitasse aquele ser como um amigo, né? Não falou ali exatamente qual que era o contexto, né? Mas quebrou aquele gelo, quebrou aquela barreira e fez com que eles pudessem se reaproximar. E ao final dessa intervenção, desse diálogo, né, que ele promoveu, os dois puderam conversar ali brevemente, e aí apertaram as mãos, fizeram as pazes, né, e aí o sentimento ali de animosidade que tinha se foi. E a partir desse momento foi aberto o caminho para que o processo de reencarne pudesse ser feito. Com o pai deixando de identificá-lo como inimigo, ele passou então a assumir o compromisso que ele tinha feito lá atrás, antes do reencarne, de que seria o seu pai. Passaram-se os dias então, e essa equipe toda se reuniu para a ocasião do reencarne em si. Então, uma vez que estava próxima à fecundação, né, os mentores estiveram todos presentes na casa, né, e ele até faz uma observação bem interessante, né? Ele fala que para aqueles casais que têm uma vibração boa, que têm pensamentos mais alinhados, eles têm a sua intimidade protegida. Então, os mentores, as entidades todas protegem a câmara do casal. Ao passo que os casais que são mais desequilibrados, que têm pensamentos mais desequilibrados, eles acabam eles mesmos convidando entidades de vibração mais baixa para estarem com eles, né? E como no caso Raquel era muito espiritualizada, isso facilitou muito, né? O ambiente deles estava protegido. Então, logo depois da fecundação, os mentores começaram a fazer o trabalho de efetiva ligação do perispírito com aquele embrião. E aí ele descreve o trabalho que a espiritualidade tem para ajudar na redução do corpo perispiritual. Porque o Segismundo chegou lá com seu corpo perispiritual, com a manifestação que ele tinha, então, né, como um adulto. Para que fosse possível ele se adequar à ligação com o embrião, é preciso ser feita uma espécie de regressão, né? Ele vai, como se fosse encolhendo, e vai regredindo ao estado de criança, e isso tudo apoiado, né, magneticamente pelos fluidos de apoio da equipe do Alexandre, do Herculano e dos espíritos construtores que estavam lá. Eles foram ajudando a fazer essa redução até que fosse possível a recepção desse perispírito para a ligação com o embrião. Então, eles fazem esse trabalho, aí o André Luiz até comenta, né, de como foi
marcante para ele, né? Ver aquilo acontecendo, ele vê o Segismundo ficando na forma de uma criança e diminuindo, até que a mãe dele, já em desdobramento, né? Ela estava dormindo, desdobramento, recebe essa criança, né? esse corpo perispiritual, e acomoda, né, no ventre dela, quando então é feita a ligação com esse embrião que ali estava. Então ele descreve esse processo de ligação, e todo o trabalho que a espiritualidade ali teve para poder tornar isso possível. E é interessante que tem um momento ali que ele fala, que o André Luiz pergunta para o Alexandre, né, mas como é que acontece, né, quando a gente fala de fecundação, como é que acontece a escolha, né, do óvulo e do espermatozoide? Qual deles que é escolhido? Isso é determinístico? Isso tem alguma coisa alguma lei que está vigendo ali para que isso aconteça? E aí o André Luiz faz uma observação interessante. Eu vou até reproduzir aqui para vocês. Vamos ver. Aqui. A célula masculina que atinge o óvulo em primeiro lugar para fecundá-lo não é a mais apta no sentido de superioridade, mas em sentido de sintonia magnética, em todos os casos de fecundação para o mundo das formas. Se o elemento masculino da fecundação está repleto de força positiva, o óvulo feminino está cheio de força receptiva. Se esse óvulo está imantado de energias desequilibrantes, naturalmente exercerá especial atração sobre o elemento que se aproxima da sua natureza intrínseca. Se a mulher pode exercer sua influência decisiva na escolha do companheiro, também a célula feminina, na maioria das vezes, pode exercer a sua atuação na escolha do elemento que a fecundará. Então não é por acaso, né? Existe uma lei de atração, como tudo, lei da sintonia, e aí essa união é feita, lembrando que o Alexandre faz uma observação. Em alguns casos raros, os espíritos que estão acompanhando esse processo, eles podem intervir para que a escolha do espermatozoide seja feita sob influência deles. Então esse é um ponto importante também. E aí começa toda a história, né, do desenvolvimento orgânico desse feto. O Segismundo foi então, teve essa redução perispiritual, e aí ele começa a entrar num período muito crítico dentro da gestação, que é o período mais importante, onde as equipes mais trabalham para fazer essa ligação. Em termos biológicos, está ocorrendo a multiplicação das células, né, e os sistemas começam a se formar conforme planejado. E aí o André Luiz fala que ele fica abismado de ver o Alexandre, o mentor, lendo o mapa cromossômico do Segismundo, que para ele pareciam arabescos, assim, né? Parecia escrita árabe, ele não conseguia entender nada do que ele estava vendo, e os mentores liam aquilo com tranquilidade, né? Eles estavam ali conferindo se aquela programação genética estava sendo efetivamente seguida. E é interessante que nesse momento eles comentam que parte dessa programação, né, esse mapa cromossômico, ele segue um projeto de um plano reencarnatório, que é algo que o André Luiz comenta em capítulos anteriores, onde ele participa e ele descobre que existe um centro para você fazer o seu planejamento reencarnatório, onde os espíritos participam do que vai ser o corpo, o seu próximo corpo físico, em função das provas que ele precisa passar na próxima encarnação.
E dentro dessas provas estava determinado que por volta dos 50 anos o Segismundo teria um problema cardíaco. Então, dentro daquele mapa cromossômico estava ali esse potencial de desenvolvimento dessa doença no futuro. Então até isso estava sendo ajustado pelas equipes de construtores que ali estavam trabalhando. E aí se desenrola todo esse processo. Durante esse período, alguns espíritos muito amigos de Segismundo vieram para fazer visitas, né? O pessoal estava todo feliz, todos para desejar boa sorte nessa nova encarnação, né? Só que quando eles vinham dentro desse período de 21 dias, o Alexandre dizia para eles que agradecia a presença, ele apreciava essa gentileza, mas que em função do momento crítico que a mãe e o filho estavam passando naquele instante, que não era adequado que eles pudessem ter contato com esses espíritos, ainda que amigos. Porque diante de uma emoção muito forte, né, imagina a mãe ali desdobrada, encontra a sua mãe ou alguém muito querido que causa uma emoção muito forte, essa emoção podia ter impacto nos seus centros de força e aí de alguma maneira desequilibrar o trabalho muito delicado que estava sendo feito. Então a própria espiritualidade tratou de filtrar o contato de mãe e filho com outras entidades, ainda que fossem amigas, para garantir que naquele período tudo fosse feito da maneira necessária. Passado esse período de preparação mais intensa, onde houve a aceleração, né, da formação básica ali do embrião, então o Alexandre liberou, né, as visitas, né, fez com que fossem possíveis serem recebidas, e também as equipes que estavam ali mobilizadas foram deslocadas. Não era mais necessário tanta gente ali fazendo aquele trabalho. Ficaram ali, se eu não me engano agora, 2 pessoas, acho que era Herculano, mais 1 ou 2 espíritos ali trabalhando ainda, e a equipe foi desmobilizada porque já não havia necessidade dessa mobilização para trabalhar esse reencarne. É interessante também que ele comenta que nesse período de 21 dias o espírito do Segismundo estava ainda muito embotado, né? Ele não seria capaz de identificar quem estivesse chegando ali. Ele estava muito ligado ao espírito da mãe ainda. Então não seria possível nem ele se desmembrar para poder entender individualmente, né? Ele reconhecer quem eram os amigos dele, assim como a mãe. A mãe estava mais pronta para isso, mas ele não. Então só depois desse período é que ele estaria em condições de receber as visitas, entendê-las, né? E receber esses fluidos, né? E é interessante que eles, no livro, são colocados pontos assim das minúcias de como que isso daí funcionava em termos de como as vibrações chegavam, né? Não só das equipes que estavam trabalhando lá, mas como que todo o ciclo de amizades dele estava ajudando de diversas maneiras, né? Tem um trecho lá que o André Luiz diz: trabalhavam com zelo inexcedível, desenvolvendo vasto sistema de garantia das organizações celulares. Por vezes, nos pródromos da formação de órgãos mais importantes, detinham-se em oração, suplicando as bênçãos de Jesus para a tarefa iniciada, e observei que, sempre que isso acontecia, brilhantes luzes, procedentes do alto, derramavam-se através da câmara, incentivando-lhes a ação. Então é interessante, né, que a gente não faz muita ideia de que isso daí faz parte do nosso dia a dia, né, porque uma gestação a gente pensa que é algo que se desenvolve tão tranquilamente, tão automaticamente, né, quando na verdade tem um trabalho intenso, né? Então aqui deixa bem claro que no desenvolvimento
de sistemas e órgãos-chave, existia uma concentração ali, existia uma energia, existia um trabalho mais intenso e mais focado para que aqueles pontos mais importantes fossem se desenvolvessem como devido. Isso fisicamente falando, né? Para que houvesse sintonia com aquele mapa que foi traçado com o corpo que estava sendo criado. Muitos amigos desencarnados compunham tônicos e bálsamos reconfortadores com as emanações das plantas e das flores, derramando-os sobre Raquel e o filhinho, fortificando-os para a luta. Rara noite em que não vinham espíritos, agradecidos a Segismundo, velar pela harmonia da sua nova reencarnação, prestando a casa aos pais e a ele os mais variados auxílios. Então aí, né, a proteção da qual o capítulo fala explicitamente ali, né? Depois de todo o trabalho para a criação física em si, aí a gente consegue ver a mobilização da espiritualidade para que aquele processo continue, que a mãe continue recebendo todo o suporte para que a gestação aconteça da melhor maneira. No capítulo ele também fala da questão dos pensamentos, né, os pensamentos da mãe, e como que a mãe tem um papel muito ativo durante a gestação. Isso é uma coisa também que quando a gente lê, não é de conhecimento comum, né? Não é algo que a gente olha e fala, eu já sabia isso aqui. Não, pelo contrário, isso é algo que surpreende, né? Porque quando a gente vê ele dizer que a mãe tem um papel fundamental e ativo na formação do feto, mas como assim? Não é a natureza não toma conta de fazer isso por si só? E aí ele explica que a mãe, no seu subconsciente, faz um trabalho ativo sim para com o feto durante todo o tempo da gestação. E esse trabalho é fruto de todo o conhecimento acumulado na evolução multimilenar do ser humano, para que isso vire automático, que seja parte de um automatismo nosso. Então, na verdade, nós, ao longo do tempo, aprendemos a fazer esse trabalho, né? O trabalho da gestação é um trabalho aprendido, que vai sendo executado pela mãe com um automatismo adquirido ao longo do tempo. Então isso daí é realmente, isso é uma informação que de fato muda muita coisa, né? Para a gente ver o papel importante, né? Parece que, né, a gente vê algumas gestações em que a mãe está muito envolvida, outras nem tanto. E aí a gente olha, mas de qualquer maneira, né, a criança está aí, né? E na verdade, o processo todo tem uma série de desdobramentos. Em determinado momento, ele fala da questão da alimentação com formas mentais. Eu vou ler um trecho aqui para vocês. Esse tópico também é muito interessante, porque apesar de ele estar colocando dentro do contexto da reencarnação, a gente vive isso no nosso dia a dia. Diz ele: os encarnados se alimentam diariamente de formas mentais, sem utilizarem a boca física, valendo-se da capacidade de absorção do organismo perispíritico. Mas ainda não sentem a extensão desses fenômenos em suas experiências diárias. No lar, na via pública, no trabalho, nas diversões, cada criatura recebe o alimento mental que lhe é trazido por aqueles com quem convive, temperado com o magnetismo pessoal de cada um. Dessa alimentação dependem, na maioria das vezes, mormente para a imensa percentagem de encarnados que ainda não alcançaram o domínio das próprias emoções, os estados íntimos de felicidade ou desgosto, de prazer ou sofrimento. Então aí traz um elemento novo para nós também, quando a gente pensa, nós que temos uma forma de olhar para a vida um pouco diferente, no sentido de considerar a componente espiritual, a gente entende que somos influenciados pela espiritualidade,
de acordo com aquilo que atraímos para nós mesmos pela lei da sintonia, então a gente já sabe que tem uma componente interferindo na nossa vida. Só que a gente está ali circunscrito à questão orgânica, ou o que eu gero de pensamento, e a questão do que vem de fora, que seja exógeno, por exemplo, espiritualidade. Mas aqui ele fala de uma coisa diferente, que é a alimentação que nós fazemos com o nosso corpo perispiritual, absorvendo essas formas mentais, fazendo com que elas possam ter impacto nas nossas emoções. Então, a gente pode tirar daí que em alguns momentos onde possa existir algum desequilíbrio, né, em termos de sentimento para nós, isso também pode ser causado nem pela espiritualidade, nem por um desequilíbrio orgânico, mas pelo efeito dessas formas mentais que foram absorvidas por nós. Em momentos de forte emoção, o homem recebe certa quantidade de força mental em seu campo de pensamento, como o fio recebe a carga de eletricidade positiva. O ponto de recepção está efetivamente no cérebro. Mas se a criatura não está identificada com a lei de domínio emotivo, que manda selecionar as emissões que chegam até nós, ambientará a força perturbadora dentro de si mesmo, na intimidade das células orgânicas, com grande prejuízo para as zonas vulneráveis. Então, daí a importância da gente ter o equilíbrio emocional. Nada fácil, né? Porque a gente sabe o quanto que é difícil, com o estímulo que a gente recebe no dia a dia, você se manter ali com o domínio das suas emoções, você conseguir estar sintonizado, bonitinho, para não sofrer impacto desse tipo de situação. É o vigiar e orar. Aí a gente sai na rua e começam os estímulos, né? Então, mais um exemplo da importância que é a gente ter a questão do autodomínio, porque essas implicações elas não são muitas vezes conscientes, né? Além de tudo aquilo que a gente identifica e vê e interage, a gente tem as componentes que são inconscientes, que são fruto dessa falta de capacidade da gente filtrar aquilo que a gente absorve. E aí, absorvendo coisas que nos desequilibram, a gente tende a entrar no círculo vicioso. Por fim, ele diz que somente depois que a gente conseguir alcançar o autodomínio, a gente vai saber selecionar as forças que nos procuram, podendo ambientar na nossa alma tudo que for aquilo de construtivo. Então, se a gente consegue fazer essa separação, a gente consegue acolher o que é construtivo, o que nos faz bem, e isso vai nos elevar. Da mesma forma, se a gente não tiver um autodomínio, a gente vai poder se prejudicar com aquilo que a gente absorveu pela falta de condições de fazer uma seleção, um filtro das emoções que a gente recebe. Durante esse capítulo, ele menciona um assunto interessante também, que é o assunto relativo aos casais sem filhos. Ele explica que, como a gente pode perceber, tem uma complexidade muito grande para você conseguir levar a termo uma gravidez, né? Você conseguir pavimentar o caminho de uma alma reencarnante, para que ela possa seguir, então, o seu plano reencarnatório. Nesse meio tempo, muita coisa pode acontecer. Normalmente, quando os pais vão receber um filho, esse planejamento já aconteceu, já foi acordado, já foi aceito. Só que existem situações nas quais os pais desertam dessa responsabilidade. A mãe simplesmente desiste de receber o filho, ou o pai rejeita, ou o pai desiste, ou influencia a mãe. Enfim, situações que a gente conhece que fazem com que não seja possível que ele reencarne. E aí isso pode acontecer tanto
com relação às escolhas conscientes, como também dos abusos que os pais possam praticar, fazendo com que eles percam a condição de poderem gerarem vida. E aí isso daí vai vir na lei da ação e reação, isso vai se concretizar em uma outra oportunidade, muitas vezes até na mesma, né? Mas em uma outra oportunidade, na impossibilidade de ser pai, né? De serem pais, né? de poderem receber um filho. Então, fala da importância também da assunção, né? Do compromisso, né? De você de fato assumir aquilo, assumir o que foi acordado, assumir o que foi aceito e poder levar adiante a vinda de mais um irmão numa oportunidade encarnatória. Bom, particularmente, né, eu toda vez que eu faço as leituras, eu percebo que tinha coisa ali que eu não tinha percebido, né? E eu acho muito importante, e aí, né, todos que leem as obras já perceberam isso, né, mas para quem está começando principalmente, ou para quem, por exemplo, leu uma vez todas as obras de André Luiz, né, se você fizer uma releitura, toda vez que você fizer, você vai ter condições de perceber algumas nuances que você não tinha notado. E como tem muita informação, assim, a informação é muito condensada ali, e muitas vezes, né, imagina, no livro mesmo, André Luiz fala assim, então, tinha coisa que eu queria saber, mas o mentor chegava para mim e falava assim, então, não vai dar para te explicar, porque você não tem nem condições de entender o que seja isso ainda. Você não está em condições de entender a profundidade desse ensinamento. Imagina para a gente, né? Para nós, muitas vezes, a leitura simples ali, né, já é desafiadora. Informação que você precisa ligar, é uma construção de conhecimento, né? A gente busca coisas que a gente leu no nosso lar, como base, busca coisas dos mensageiros, busca coisas da Obreiros da Vida Eterna, enfim, a gente começa a fazer uma série de ligações para construir esse conhecimento. E ainda assim, depois que você terminou os livros todos e vai ler de novo, você fala, caramba, mas eu não tinha visto isso ainda. Por isso que é recomendável para quem tem interesse em de fato entender e absorver todo o conhecimento, ou pelo menos a maior parte dele, né, que essas obras oferecem, que a gente releia. A gente tem a disciplina para poder reler essas obras, para então conseguir fazer uma compreensão diferente, olhar sobre outro prisma, e aí construir esse conhecimento de um outro ponto de vista. Digo para vocês, a primeira vez que eu li, como eu disse, eu tinha 17 anos. Já foi diferente da segunda vez que eu li, que eu tinha uns 20 e pouco. Né? Que você lê todos, depois... Né? E hoje, quando eu leio, eu tenho outra percepção. Eu tenho a nítida sensação de que tem coisa que eu não sabia ali, apesar de já ter teoricamente lido. Então, assim, esse livro em específico é o meu preferido, né, de todas as obras, é aquele que eu mais gosto. Gosto bastante também do livro que vem na sequência, que fala sobre desencarne, Obreiros da Vida Eterna fala sobre o processo de desencarnação. Mas esse de reencarnação ele é muito rico em muitas coisas que me interessam. Fala muito da questão fisiológica e dessas questões de impacto com relação às energias, sintonia e responsabilidade dos espíritos nesse processo de reencarne. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Efetivamente um capítulo, né, tem vários desdobramentos, né, eu fortemente recomendo que vocês leiam. Para quem nunca leu nenhuma obra, é interessante que se leia pelo menos O Nosso Lar como primeiro livro, porque
porque ele traz uma série de informações ali que são bases, são basilares para a gente evocar mais para frente. Mas esse livro em especial eu acho que é realmente muito, muito rico em informação e muda a nossa forma de enxergar uma série de coisas. Então eu agradeço aí a paciência de todos, a gentileza de todos, e que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. Obrigado a todos.